Me chamo Jardel Cavalcante, tenho 21 anos e essa é a minha história de retorno à Igreja Católica. Inicialmente, fui batizado na Igreja Católica. Meus pais eram católicos, minha avó é católica, meu tio era católico, então, à época, minha família inteira era católica. Claro que, em sua totalidade, não eram atuantes, né? Atuantes apenas minha avó, Giovanni, e meu tio, Fábio, que era sacerdote católico. Lá para os meus 12 anos, 11 anos, 10 anos por aí, fui fazer minha primeira comunhão, né? Para isso passei por uma catequese. À época, meu tio era o pároco da catedral. A catequese era muito boa, foi responsável por eu lembrar de muita coisa na minha volta para a igreja, porque algumas coisas estavam ainda na memória. Eu não precisei reaprender tudo, algumas coisas estavam frescas na mente. Porém, essa minha primeira comunhão que eu realizei, ela foi muito igual acontece com muitos. Eu fiz a primeira comunhão e depois disso eu não fui mais à missa. Acontecia de missas de transferência do meu tio, ele ia para uma outra paróquia e aí íamos. Acontecia algum evento na igreja e aí eu ia e aí acabava comungando. Não existia uma noção do que era a Eucaristia, do que era o sacramento, do que era a Igreja Católica em si. A Igreja Católica ela tem sua complexidade, não é muito fácil, ainda mais para um jovem. Ela teria que ser ensinada, teria que ser mastigada para que um jovem da minha idade da época conseguisse absorver ao menos o básico do conteúdo. Não era o caso, porque, como eu falei, meu pai e minha mãe não eram católicos assim de vivência, eram católicos nominais, iam à missa eventualmente. À época eu estudava no Colégio Santa Sofia, então passei um ano no Colégio Santa Sofia e aí minha mãe foi demitida à época e foi contratada pelo Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. A partir daí ganhamos bolsa, eu e minha irmã, então tivemos que ir para o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. A época foi um chororô, porque eu gostava de Santa Sofia e queria ficar lá. Porém, fui obrigado a ir dos meus pais. A bolsa iria facilitar bastante a nossa vida, então fomos. Durante esse período, como qualquer colégio convencional, determinada igreja, como é o caso de Santa Sofia, que tem missa semanal, no Colégio 15 tinha culto semanal. E aí os alunos são obrigados a participar, como acontece em qualquer colégio, é puramente normal. Essa frequência semanal aos cultos foi me encantando, né? Porque a igreja presbiteriana ela é uma igreja diferente de muitas, é uma igreja muito correta, é uma igreja muito organizada. Então acabava me encantando, porque tinha todo um rito, nada era muito avulso, tudo tinha uma explicação para. Então aquilo acabava me encantando, até porque, como eu disse, eu sou de base católica. E com a convivência com aquele ambiente, fomos convidados, eu e minha família, para participarmos da cantata de Natal da Igreja Matriz, da cantata de Natal da Igreja Matriz da Igreja Presbiteriana. Fui eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. Ao final da cantata, eu encantado com a cantata, o pastor fez o famoso apelo, perguntando quem queria se converter ao Senhor, é esse o termo que usam. Eu de pronto aceitei. Eu e meu pai, quando eu olhei para o lado, meu pai tinha levantado a mão também, e aí fomos para a IPB Central, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a central aqui de Garanhuns. Lá eu fui batizado, porque, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Igreja Presbiteriana ela não aceita o batismo católico, né? Porém, a Igreja Presbiteriana Independente, que é outra vertente da Igreja Presbiteriana, que possui 12 vertentes, mais ou menos, pelo menos até onde eu lembro, são 12, já aceita.
Fato curioso, porque a Igreja Católica ela aceita o batismo presbiteriano. Se eu, por exemplo, tivesse me batizado na Igreja Presbiteriana e tivesse agora retornado no meu retorno, valeria, né? Porque tendo os princípios do batismo, do sacramento, é válido. Fui batizado lá na Igreja Presbiteriana e aí fiquei na Central por muito tempo. Coisas ocorreram e aí acabei mudando de igreja, no caso de local, né? Fui para uma igreja maior, também presbiteriana. É a maior igreja presbiteriana de Garanhuns. Fui para lá e fiquei por bom tempo. Lá, de fato, eu me converti. É por isso que eu não gosto de falar que eu me converti à Igreja Católica. Eu gosto de falar que eu retornei à Igreja Católica, porque a minha conversão ela ocorreu na Igreja Presbiteriana. Eu de fato conheci Nosso Senhor Jesus Cristo ali. Eu cria no credo. Eu cria em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cria em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor. Cria no poder do Espírito Santo. Cria que Ele desceu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Cria no Espírito Santo. Só não cria na Santa Igreja Católica, mas cria na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, como cremos hoje em dia, como creio agora, né, na Igreja Católica. A diferença é que agora eu creio na Igreja que Cristo fundou. Essa é a diferença. Então, assim, eu não me converti, eu retornei à Igreja Católica. Já era convertido. Eu tinha uma noção de cristianismo. Uma noção muito boa, inclusive, de cristianismo. Lá na Igreja Presbiteriana, eu acabei aprendendo a estudar teologia, eu acabei aprendendo a ler Suma Teológica, eu aprendi a ler Santo Agostinho. Então, assim, eu tive uma base teológica interessante para um adolescente. Lá eles davam uma estrutura muito grande. Base que influenciou diretamente a minha conversão ao catolicismo. Foi essa base teológica que me trouxe de volta. Porque, perceba, a teologia ela é a mesma. O tempo passa, mas a teologia é a mesma. Não tem como ter vários entendimentos sobre um único assunto. A teologia ela é a mesma, a história da igreja ela é a mesma, a conclusão ela é uma só. Existe uma forçação de entendimento, mas a conclusão ela é uma só. O meu contato com a igreja foi tão grande que surgiu no meu coração a vontade de ir para o seminário presbiteriano, ser pastor. Essa vontade ela enchia o meu peito com muita força. E eu conversando com os meus líderes, e eles estavam cientes disso, que eu iria terminar o ensino médio e iria me preparar para o seminário. Isso já estava certo, já tinha comentado com alguns líderes, alguns amigos, alguns pastores. O pastor, à época, falei com ele, os 2 pastores à época, conversei. Então, estavam sabendo, a comunidade estava sabendo. Ocorria no meu coração algumas incertezas. Por exemplo, estava ocorrendo eventualmente de eu estudar e eu ir de encontro com alguns entendimentos da Igreja Presbiteriana. Então, por exemplo, pedobatismo, que é o batismo infantil, eu tinha algumas dificuldades e eu não conseguia entender aquilo. Então, algo que vinha à minha mente era o seguinte: eu tenho liberdade de interpretar as coisas, terei liberdade de interpretar as coisas. E se caso ocorrer de eu entender algo diferente do que a igreja em que eu estou inserido prega? Eu terei que mentir, eu terei que ter vários problemas de ordem moral, porque estarei pregando alguma coisa que eu não acredito. Isso inculcou minha mente por muito tempo. E aí, escutando alguns conselhos de alguns amigos, líderes, pastores, eles falaram o seguinte: faça o seguinte. Meu tio também me aconselhou muito nisso. Faça o seguinte: faça a sua faculdade de Direito,
Quando você terminar a sua faculdade de Direito e você ainda tiver o desejo de ir para o seminário, você vai. Pronto, assim eu fiz. Eu ingressei com a faculdade de Direito. Porém, no objetivo de concluir para poder ir para o seminário. O que é que ocorreu? Com vontade de ir adiantando algumas coisas, eu fui estudando teologia. Então, procurei entrar em contato com um seminário, tem até o e-mail ainda, entrei em contato com o seminário e pedi as cadeiras que iriam ser pagas. E aí eu fui estudando algumas cadeiras. O conteúdo de algumas cadeiras, ia pegando livros de autores e tudo mais. Chegou um momento que eu tive contato com a história da igreja e acabei lendo alguns autores. Esses autores, eles iam até certo ponto. Então, quando íamos estudar a história da igreja, por exemplo, íamos até a Reforma. Quando muito se ia alguns anos anteriores à Reforma, que era a época, o século em que a igreja estava bastante corrompida. Existiam bispos corruptos, existiam papas corruptos, existiam sacerdotes corruptos, adúlteros e tudo mais. Então, assim, a história da igreja, pelos autores protestantes e reformados, iam até certo ponto. Anterior a isso, não ia. E perceba, eu era presbiteriano, eu tinha contato com o evangelho, eu tinha contato com as escrituras. Então, assim, me incomodava de eu não saber informações precisas sobre a igreja primitiva, por exemplo. Como é que ela atuava, como é que ela agia, como é que ela pensava. Isso me incomodava bastante. Então, o que é que acontecia? O meu raciocínio foi muito lógico para sanar algumas dúvidas. Eu falei, veja, diante de uma situação ao qual existe mais de 30 mil denominações, é muito simples. É só eu ter contato com livros da igreja primitiva, perceber como a igreja primitiva, aquelas que tiveram contato com os apóstolos diretamente, agia, e aí a igreja correta é aquela que age igual a igreja primitiva, é óbvio. Aquelas que aprenderam com os apóstolos, que aprendeu com Jesus. Já dizia Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso eu fiz. Eu procurei quais são as fontes históricas, porque perceba, para mim a fonte histórica ela é muito importante. Se você conversar com um historiador ateu e perguntar se o Jesus histórico existiu, ele vai dizer que sim. Porque a história demonstra que ele existiu. Ele não vai acreditar que ele foi assunto aos céus. Mas ele vai dizer que o Cristo histórico ele existiu. Por isso o dado histórico é muito importante. A Bíblia é um dado histórico, é um documento histórico. Então, por que não ter contato com o documento histórico que demonstra, que comprova como a igreja primitiva, que conviveu com os apóstolos de Jesus, agiam, acreditavam. Eles acreditavam em quê? Como é que eles acreditavam? Como é que podemos sanar 30 mil denominações com pensamentos distintos uma da outra? E aí eu procurei estudando, eu vi que o livro que tratava sobre isso era um livro que à época parecia estranho para mim, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, chamava Patrística. São uns livrinhos verdes que são datados do 1º século, 2º século, 3º século, 4º século, depois do nascimento de Cristo. Então são livros que datam da igreja primitiva. Lá você vai encontrar Santo Agostinho. Confissões de Agostinho de Hipona é tratada como um documento da patrística. Estudando a patrística, eu me deparei com Irineu de Lyon, por exemplo. E aí, lendo Irineu de Lyon, que foi datado o livro do ano de 184. Ou seja, não fazia nem um século que o último apóstolo tinha morrido. E lá ele fala da sucessão apostólica e do sucessor de Pedro. E aí ele fala que, eu não lembro quais são de cabeça os sucessores, mas ele fala que dos apóstolos o líder é Pedro. E de Pedro sucedeu, e aí ele saiu citando, fulano, 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 até o primeiro Papa Pedro. Frases de Irineu de Lyon. Frases de Irineu de Lyon. O que é que ocorre? A igreja evangélica, e especialmente a que eu fazia parte, porque eu não posso falar das outras, acreditavam na inspiração
de quem interpreta as Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele inspira aquele que interpreta. E aí, aquela interpretação é baseada no querer do Espírito Santo. Então, quem interpreta as Escrituras? O Espírito Santo através daquele que lê. E eu acreditava piamente nisso. O problema da crença individual é que, como eu tinha explicado, existe 30 mil denominações protestantes, isso no mundo. Dessas 30 mil, um acredita que batizar a criança é o correto. Já o outro acredita que batizar a criança não é essencial. E perceba, é batismo, é algo que envolve diretamente uma salvação. Uns acreditam que o pecado ele deve ser confessado, outros acreditam que não. Perceba, se o pecado ele não é confessado, não existe perdão. Então é algo que envolve salvação. E existem discordâncias. Perdão, mas eu não consegui à época compreender como o Espírito Santo poderia ter 30 mil entendimentos diferentes sobre o mesmo tema, sobre temas distintos. Para mim não era algo lógico acreditar. Para mim era muito dificultoso. Por isso que eu fui em contato com a igreja primitiva para ter essa noção. E aí eu vi que a igreja primitiva ela acreditava na confissão. Eu vi que a igreja primitiva se confessava e orientava para que se confessasse. Eu vi na igreja primitiva, vulgo Agostinho de Hipona, por exemplo, que leitura datada do ano de 400 depois de Cristo, ou seja, 4 séculos depois que Cristo nasceu, que Agostinho de Hipona, ele era devoto de Nossa Senhora. Eu vi e li documentos de Lutero, se eu não me engano, cartas da mesa de um bar. Se eu não estiver enganado, não está traduzido esse livro em português, provavelmente tive muita dificuldade de achar em português. Lutero, ele fala de Nossa Senhora com amor profundo, lindo. Se você ver os escritos de Lutero sobre Nossa Senhora, você se apaixona. João Calvino, um dos grandes reformadores, ele fala de Nossa Senhora como mãe. Ele se direciona a Nossa Senhora como mãe. Também amava Nossa Senhora e orientava para que os seus liderados, o seu povo, o seu rebanho, tivesse esse amor também. É fácil observar, e eu observei à época, que os reformadores não tinham essa ideia de aversão a Nossa Senhora igual se tem hoje, durante a Reforma. Então eu percebi que essa aversão a Nossa Senhora ela é algo recente no protestantismo, e não algo antigo. Ou seja, nem os reformadores apoiavam essa ideia. Isso foi algo que também me prendeu muito. Outro ponto que foi a chave para eu retornar à igreja foi os sacramentos. Eu tive acesso, lendo a patrística, que a igreja primitiva ela acreditava piamente que os pecados eram perdoados a partir da confissão diante de um sacerdote que recebeu o sacramento da ordem, que recebeu o sacramento do batismo, que diante da confissão, pelo poder dado a Cristo através dos apóstolos, como diz as Escrituras, aqueles que perdoados os pecados, esses serão perdoados, aqueles não perdoados não serão perdoados. Você vê quando Paulo ele vai orientar Tito e Timóteo para que eles se mantenham firmes na promessa que eles fizeram na imposição das mãos, que é o sacramento da ordem. E eu via isso claramente e para mim, à época, era agoniante, porque eu estava vendo algo na igreja primitiva que não parecia nem um pouco com a igreja que eu estava.
chegou um momento eu tentei lutar contra esse retorno muito, muito. Veja, não era cômodo. Não sou pessoa que gosta muito de mudança. Mas chegou um momento que eu participava da ceia do Senhor, da igreja, e aquilo para mim parecia um teatro. Eu não estava conseguindo mais frequentar. Chegou uma hora que, por exemplo, eu ia um domingo e faltava 3 meses. Aí alguém puxava a minha orelha, você não está indo mais. Aí eu voltava. E aí eu passava mais 3 meses sem ir. Eu não estava conseguindo participar, não estava conseguindo liderar, não estava conseguindo ser frequente, eu estava com um vazio, né? Esse vazio me fez procurar um amigo, psicólogo, chamado Matheus Rocha. Procurei ele porque eu estava com uma angústia espiritual muito grande. E eu cheguei para Matheus e eu falei, depois de contar tudo, eu cheguei para ele e disse assim: Matheus, não vai demorar muito para eu voltar para a Igreja Católica. Eu falei isso esperando que Matheus tivesse um baque, porque Matheus ele também era da igreja em que eu estava, inclusive era líder, estava líder à época. Eu achando que Matheus ia ficar surpreso, ele olhou para mim e disse: eu também. E a partir desse momento, eu comentei com ele, porém eu acho que vai demorar bastante. Assim, eu acho que vai demorar no sentido um pouco mais, né? Eu achei que ia ser logo, mas assim, ia demorar um pouco mais, ia se estender um pouco mais. Porque tinha minha família, meu pai era evangélico, se converteu junto comigo. Então ia ser um problema explicar para ele como é que eu estava voltando para a Igreja Católica. Eu sei que chegou um momento que eu estava ficando angustiado, porque chega um momento que você tem contato com isso, você sente desejo. Então eu começava a sentir falta de memória de infância, então eu começava a sentir falta do incenso, do cheiro do incenso que subia ao meu nariz. Eu começava a sentir falta da liturgia. Eu começava a sentir falta de rezar. Eu começava a sentir falta da beleza da Igreja Católica, daquilo que encantava meu coração e me puxava de volta. Chegou um momento que na mesa de jantar estava todo mundo. Eu olhei para meu pai e aí eu disse: pai, se eu pudesse, eu voltaria para a Igreja Católica. E aí ele olhou para mim e disse assim: e por que você não vai? Não tem problema nenhum, você já devia ter ido, o canto que você se sentir mais confortável. Isso foi numa sexta. No domingo, eu fui para a minha primeira missa. Foi a missa no mosteiro. Eu lembro que no sábado eu entrei em contato com meu tio e eu comentei com ele que eu estava voltando. Ele ficou super feliz e eu estava em dúvida onde eu iria assistir missa, quem procurar, porque eu estava completamente perdido assim. E meu tio falou: vá para o mosteiro, procure Dom Anselmo, que você vai estar bem cuidado, você vai estar bem dirigido. Assim eu fiz, domingo fui para minha primeira missa. Desde então eu não lembro de ter faltado um domingo, ter faltado uma missa sem que tenha sido contra a minha vontade. Tenho participado do sacramento da confissão, tenho comungado, tenho sido dirigido, tenho participado da missa que há tanto tempo eu fiquei afastado e mexia com o meu peito e corroía meu peito, pedindo para voltar e querendo voltar. Estou lá até hoje. Se eu puder, depois de demonstrar esse meu testemunho,
dar algum conselho para você que sente essa angústia assim como eu senti, é que você estude. Perceba, eu fui encontro a esse material completamente sem pretensão. Veja, eu não me converti à Igreja Católica com o objetivo de me converter à Igreja Católica. Eu não vim para a Igreja Católica porque eu achei bonito o que é. Eu não vim para a Igreja Católica porque algo no meu peito trazia saudade. Porque trazia. Mas eu vim para a Igreja Católica porque, querendo estudar, querendo me preparar para um seminário que provavelmente eu iria, eu acabei tendo contato com material que me fez ver que Cristo fundou uma igreja, que Cristo direcionou apóstolos, que Cristo pediu para que os apóstolos guiassem a igreja de Cristo, que pediu para que os apóstolos orientassem as pessoas. Uma época em que as escrituras não existiam. Estou falando do século I, do século II, do século III. Eu estou falando de uma época em que só a tradição existia. E o que é a tradição? A tradição é a patrística. A tradição é a oratória levada dos apóstolos. É o ensinamento que Paulo levou para Timóteo e que Timóteo levou para os seus dirigidos. É a igreja que Nosso Senhor fundou, que não muda com o passar do tempo, que não tem divergência de doutrina. O Espírito Santo, ele não possui uma personalidade esquizofrênica. O Espírito Santo, ele não muda de ideia. O Espírito Santo, ele não tem 30 mil entendimentos. O meu conselho é que você procure o que Cristo ensinou para as igrejas. É que você estude a história da igreja. Estudando a história da igreja, entendendo que Cristo fundou uma igreja para discernir o que será ligado no céu e o que será desligado no céu. Quando você entender que Cristo definiu uma ordem para todas as coisas, que Cristo definiu uma liturgia para todas as coisas, que Cristo definiu uma hierarquia para a igreja dele, tudo vai fazer sentido. A igreja vai fazer sentido. A sucessão apostólica e o Papa vai fazer sentido. O amor à Nossa Senhora vai fazer sentido. Os dogmas e a autoridade da igreja vai fazer sentido. E você vai experimentar, e eu espero que você experimente, a maior felicidade que se pode ter. Hoje a minha vida, a minha felicidade, a razão por eu trabalhar, a razão para eu acordar, a razão para eu dormir tranquilo, a razão para eu me relacionar, para eu querer ter uma família, para eu querer formar uma família, para eu querer ir para a igreja, é a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica me apresentou Jesus Cristo. Eu amo a Igreja Católica, eu voltei para a Igreja Católica, Nosso Senhor Jesus Cristo me trouxe de volta à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, assim como dizia do Henrique Soares, ela me dá Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a única coisa que eu tenho na minha vida. Não tem como eu ficar longe da Igreja Católica. Não tem como eu não amar a Igreja Católica. A Igreja Católica me dá a Eucaristia é Jesus. Eu não posso ficar sem o amor da minha vida. Por fim, eu gostaria de agradecer a você que assistiu, a você que acompanhou esse testemunho, a você que sentiu, passou, o mesmo que eu passei. O meu objetivo, como sempre, e em todo canto que eu vou, é falar da graça de Deus, falar do que Ele fez na minha vida, falar dele agradecer a Ele e mostrar minha gratidão a Ele por Ele ter me trazido de volta. Eu finalizo assim: Viva Cristo Rei!